Quando a gente olha para a história de Ananias e Safira, descrita lá em Atos capítulo 5, nos parece uma história bastante intrigante, né? A gente sabe que na época da igreja primitiva, a palavra de Deus diz que todas as coisas lhes eram comuns, não havia entre eles necessitado. Quando eles vendiam a propriedade, eles depositavam, né, o preço que era vendido. Não havia separação entre ricos e pobres, né? E as ofertas que eles faziam eram algo espontâneo, ou seja, ninguém era forçado a fazer nada. E a palavra de Deus descreve o personagem chamado Barnabé, né? Barnabé, natural de Chipre. A palavra de Deus diz que ele vendeu uma herdade e depositou aos pés dos apóstolos, né? E Ananias e Safira, vendo isto, né? Vendo a atitude de Barnabé e de outros irmãos, eles decidiram fazer o mesmo. Só que Ananias e Safira disseram o seguinte: vamos vender a propriedade e depositar parte da herdade, né? Aí algumas pessoas podem perguntar, mas qual que é o problema, né, deles reterem parte da herdade e dar somente uma parte, né? A igreja não está precisando, né? Não é melhor dar uma parte do que não dar nada? O grande problema não é esse, irmãos. O grande problema é que eles mentiram ao Espírito Santo, né? E mais tarde, na continuação da história, nós vemos que essa história foi revelada a Pedro, né? E Pedro então confrontou Ananias, e Ananias morreu. Depois de 3 horas, Safira também apareceu. Safira teve a oportunidade de reconhecer o seu erro, mas não reconheceu e também faleceu. Agora, uma das coisas interessantes, né, que muitas pessoas não percebem nessa história, né, na continuação dessa história, é que depois disso houve um grande temor por parte da igreja e muitos sinais e prodígios aconteceram depois desse fato. E algumas pessoas perguntam, mas parece que essas coisas não acontecem no dia de hoje. Mas eu creio, irmãos, que com a proximidade do tempo do fim e com a proximidade também da volta de Cristo, essas coisas vão ocorrer. Deus vai fazer com que essas coisas ocorram para que haja o temor de Deus por parte da igreja, né? Porque sem essas coisas acontecerem, as pessoas não têm o temor de Deus. Mas se Deus fizer com que acontecimentos semelhantes ao de Ananias e Safira, né, aconteçam, eu creio que vai haver um grande temor de Deus. E esse temor de Deus ele é necessário para que verdadeiramente a igreja possa ser vitoriosa na volta de Cristo. Amém, irmãos?